Na primeira leitura de hoje, São Paulo, na carta aos Efésios, nos lembra que o mistério de Deus foi revelado aos pagãos, foi revelado a todos os homens. São Paulo lembra que ele recebeu de Deus o mandato de anunciar o Evangelho a todas as nações. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. São Paulo foi feito ministro pelo dom da graça que Deus lhe concedeu. Deus lhe comunicou a sua graça para que ele cumprisse uma missão. Deus lhe confiou um ministério, um serviço. E é o ministério da palavra, de anunciar o Evangelho a todos os povos. E pela pregação, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, que antes era desconhecido, se torna manifesto. Pela fé em Jesus, temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Nós podemos nos aproximar de Deus porque Cristo, com o seu sangue, nos remiu. Como diz a carta aos Hebreus, com confiança nós nos aproximamos do trono da graça de Deus para alcançarmos misericórdia, purificados pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício. No Evangelho, Jesus conta essa parábola do dono da casa que, se soubesse a hora em que vem o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse assaltada. Ficai preparados, sede vigilantes. São Pedro então pergunta se aquela parábola é para todos ou se é só para os discípulos, só para os apóstolos. E a resposta de Jesus é: quem é o administrador fiel e prudente a quem o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Ou seja, todos devem se preparar para a vinda do Senhor. Todos devem vigiar, todos devem ficar de prontidão. Porém, quanto maior for a nossa responsabilidade, quanto maior for o nosso conhecimento da vontade de Deus, então mais nós seremos cobrados. No final, Jesus diz: aquele que conhecia a vontade do patrão, mas não obedeceu, será chicoteado muitas vezes. Aquele que não conhecia a vontade do patrão e não fez a sua vontade, será chicoteado poucas vezes. O Senhor nos deu a liberdade, e liberdade implica em responsabilidade. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós conhecemos a sua vontade. Quanto mais dons, quanto mais luzes nós recebemos de Deus, maior também é a nossa responsabilidade. Uma pessoa que ignora a palavra de Deus, que ignora os seus mandamentos, que erra por ignorância, essa pessoa tem menor responsabilidade. No caso aqui, Jesus dizendo para os apóstolos, respondendo à pergunta de Pedro, essa parábola é para todos, é para nós. Ora, os apóstolos caminharam com Jesus, viram os milagres, ouviram o seu ensinamento e foram incumbidos por Jesus de
serem os pastores do novo povo de Deus. Então, certamente, eles são cobrados mais. O clero, os padres, os bispos, têm maior responsabilidade, serão cobrados mais. Nós, que vamos à missa, que ouvimos a palavra de Deus, que recebemos os sacramentos, recebemos tantas luzes, tantas graças, seremos cobrados mais, porque nós não podemos alegar ignorância. Eu não sabia, ninguém me disse, não fui avisado. Outros caminham sem direção, porque não conhecem tão bem a vontade de Deus, mas também serão cobrados menos. Todos, sem exceção, devem vigiar, todos, sem exceção, devem ficar preparados, devem buscar conhecer a verdade e viver de acordo com ela. Por outro lado, quanto mais se conhece, também maior é a nossa responsabilidade diante de Deus, tanto de vivermos quanto de ensinarmos, transmitirmos aquilo que recebemos, aquilo que nos foi dado. Então peçamos a Jesus que, tendo a graça de conhecê-lo, tendo a graça de conhecer o seu Evangelho, e assim sabermos onde pisamos, é melhor caminhar na luz do que caminhar no escuro, mas que nós então aproveitemos o que o Senhor nos deu para trilharmos o caminho correto. Nós não recebamos em vão a graça de Deus. Nós não façamos com que a graça que o Senhor nos deu seja em vão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.